Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Não Durma no Ponto. Eu sou a Shirley Lima e tenho a honra de apresentar o nosso podcast. Eu não estou sozinha, eu trouxe hoje comigo o Rafael Tavano, nosso diretor comercial. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, Shirley, obrigado. Esse último episódio mega especial da primeira temporada, porque eu tenho certeza que teremos novos episódios aí. E muito obrigado mesmo por participar de um momento tão importante e tão especial com o nosso mega convidado. Último episódio da primeira temporada, tô um pouquinho nervosa, tão nervosa quanto eu estava no primeiro episódio da primeira temporada, mas vai dar tudo certo, gente. Toda semana eu tenho um convidado e convidada muito especial, sempre trago comigo um especialista, hoje eu trouxe nosso diretor comercial. O Não Durma no Podcast tem o propósito de entregar um conteúdo que é relevante, que fale sobre liderança, gestão, mercado, RH, tecnologia para os nossos colaboradores, amigos, parceiros e para todo o mercado. Tavano, fala um pouquinho sobre a Admap. Fácil falar da Admap, né? Uma empresa com mais de 87 anos, uma empresa reconhecida mais de 20 vezes como top 5 entre os profissionais de RH e departamento pessoal. Uma empresa líder no seu segmento que nós temos muito orgulho de pertencer. É sobre isso. Siga nas redes sociais, em todas elas de Admap Sistemas. Se preferir, pode realizar o contato no nosso 0800 66 1000. Deixe seu like, faça sua inscrição, ative as notificações. Tavano, você já falou, eu também falei, último episódio da primeira temporada. Nesse último episódio da primeira temporada, e durante toda a temporada, a gente fez questão de trazer o livro da Admap, que conta um pouquinho da história. É isso aí. E aí, tem uma pessoa aqui neste livro, e agora a gente vai revelar um pouquinho de quem é o nosso convidado. Deixa eu contar para você. Durante os episódios, nós tivemos o prazer, né? E acho que foi um presente entrevistar colaboradores, entrevistar cliente, entrevistar profissionais de mercado. E hoje eu trouxe um colaborador. Entrevistamos nosso VP, nosso CTO. E hoje eu trouxe nada mais, nada menos, um colaborador que a gente precisa falar que ele é muito mais que especial. Ele representa muita gente lá na Admap. Muito mesmo. Hoje nós iremos entrevistar o Laurindo Zanetti. Eita, que beleza, hein? O Laurindo Zanetti, que faz parte aqui da história do livro. Vou tentar mostrar o Laurindo aqui no livro. E que ele possui apenas 48 anos de idade. Só isso, só 48 anos. Laurindo, seja bem-vindo ao Não Durma no Ponto. Deixa eu te fazer uma pergunta que não pode faltar. Laurindo, para começar, quem é você na fila do ponto? Veja bem, meu nome é Laurindo Zanetti, tenho 74 anos, né? Entrei na Admap em 1975, 48 anos de empresa, tá? Ingressei na Admap na vendas de relógios, tá? E passei por todas as etapas, relógio de parede, relógio de ponto, depois eu fui promovido para 1 ano e meio de licitações. E depois das licitações eu fui transferido para uma área de relógios especiais, que todo mundo conhece, grande parte dos relógios instalados em São Paulo, em cima de prédios, torres, né? São de Admap, como USP, CEAGESP e que legal. Mais em diante, tá? Trabalhei mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos. Aí eu fui transferido para gerente comercial de São Paulo. Faz 30 anos que eu estou na área, um pouco mais, ou um pouco menos, 30 anos na área comercial, como gerente de vendas. Na época, a gente administrava 3 equipes, né? 2 de ponto e 1 de acesso. Depois, devido ao mercado, as mudanças, né? As tecnologias, as coisas foram mudando e de 3 equipes acabou virando uma só, tá? Onde eu estou, lá como gerente de vendas. Hoje com 7 homens, né? Mais a Elisângela, minha companheira lá na direção. E vendemos ponto, acesso, relógios especiais, Kairos, todo tipo de software que a gente tem, tá? E é um orgulho muito grande, tá? De estar lá nessa empresa. Quem sabe eu pretendo chegar até os 50 anos. Opa, vai chegar, falta só 2 anos. Faltam só 2 agora. Só Já 2. chegou, e vai ter festão, hein? Vamos lá. Bora fazer festão? Vamos fazer. Tavano, pra gente começar aí, ele já se apresentou. Quais são as perguntinhas que você trouxe aí pro
Bom, primeiro, obrigado, hein, mestre? Que é isso. Literalmente foi pra gente um orgulho ter você aqui nesse nosso episódio mega especial. Laurindo, 48 anos. Não é para qualquer um, né? Não. Como que é isso? O que você enxerga nesses seus 48 anos? Tá vendo? Em Shirley, né? Muita dedicação, tá? Muita luta. Todo dia é um desafio. Eu até falo para minha equipe, olha, o nosso desafio é muito grande, né? E tem que ser. Como se fosse você matar um elefante e enterrar no buraco de uma formiguinha, para você ver que é difícil, né? Então não é fácil. Luta, né? E um orgulho muito grande de estar nessa empresa que considero minha empresa também, tá? Não só... Não sabe mais nem o que falar, sabe? É emocionante, É né? emocionante. Em 48 anos já não é mais o Laurindo, né? É o Laurindo da ADMAP. Laurindo da ADMAP, é isso mesmo. É o Laurindo da ADMAP. E eu acredito, tá, que dentro da empresa temos lá bons profissionais, né? Passamos por várias reestruturações e hoje a ADMAP tem aí praticamente uma nova diretoria, né? E está no caminho certo. É o que eu mais desejava, né? E acredito nessa empresa e tenho a certeza que vai para a quarta, quinta, sexta geração, né? Eu trabalho desde a primeira geração, hoje estamos na terceira, tá? Tive um orgulho muito grande de participar com o nosso fundador, que é o professor Dimas de Melo Pimenta. Que Trabalhei legal. muitos anos com ele. E o meu motivo de estar nessa empresa hoje é devido a ele, tá? Que Amém. legal. É um homem Legal. que poucos sabem. Falo, não tá vendo? Fala. Então tá bom. Isso nem Dimas sabe, nem Rodrigo sabe, ninguém sabe, tá? Alguns sabem. Entrei na ADMAP em 1975 e por 6 anos, né? Quando Se eu chorar, gente, é porque o episódio vai ser emocionante. Por 6 anos, trabalhando firme, né? Me casei na ADMAP 20 dias depois que eu entrei, tá? E comecei minha vida. Ali foi o meu chão, né? E quem casa quer casa, né? Acabei comprando um apartamento e acabei fazendo uma reforma nele sem poder. E aonde foi pro mal e acabou vindo pelo bem, né? E naquela época, hoje o cara deve, a empresa nem sabe que ele deve, né? Naquela época, quando você estava devendo, o pessoal ligava para o RH da empresa e falava, olha, o seu funcionário deve. E eu me senti mal com isso e falei, cara, a ADMAP não tem nada a ver com isso. Cheguei no professor e disse para ele, professor, estou aqui 6 anos, né? Estou passando por uma situação muito difícil e eu sei que isso não fica bom para a empresa, para o nome da ADMAP, né? Então eu gostaria se o senhor poderia me mandar embora para mim fazer esse acerto, né? E depois, se assim o senhor me permitir, eu voltaria, né? Ele disse para mim, você deve muito? Eu disse, um pouco. Vai trabalhar e pega o que você tem e me traga aqui amanhã. Aí eu falei, tá bom. Fiz o meu trabalho. No dia seguinte, fui na sala dele. Eu falei, professor, mas eu quero fazer questão de pagar. Ele falou, seu Laurindo, vai trabalhar, deixa comigo. 2 dias depois, né, ele me chama com o envelope fechado. Bati na mesa, puxa. E eu falei, mas o que é isto? Ele disse, está tudo pago. Caracas. Como? Né? Ele falou assim, não pergunta como, está tudo pago. Eu confio em você, tenho você aqui na empresa como um dos melhores homens, acredito no seu trabalho, né? E tenho certeza absoluta que você, cabeça bem tranquila, você vai vender muito e muito mais do que você está vendendo hoje. Então, esse foi um dos motivos, tá? De que eu
é difícil. Não, fez parte da sua história, da sua Marcou, né? vida, Sim. confiou na sua pessoa, Pois é. no seu trabalho. E aí assumi de MEP de vez, já gostava da empresa hoje, né? Me preocupo muito com ela, cuido dela, tenho a certeza absoluta, né? E o que a DMEP precisar de mim, eu estou à disposição. Começamos bem, Shirley. Nossa, Que história, hein? já nem... Que história, hein, Shirley? Parabéns. Eu nem preciso perguntar. Eu preciso perguntar, na verdade, mas vou falar de mercado, né? Falar de como que as coisas avançaram um pouco na questão do mercado de trabalho. Mas acho que também nas relações, né? Nas relações entre empresa e colaborador. E lá atrás, você começar contando a sua história, passou por um problema, uma dificuldade financeira, em que a empresa veio, olhou para você, acreditou como profissional, te apoiou. É assim, eu gostaria e peço para todo mundo resgatar isso nos dias de hoje. Para dar esse voto de confiança de verdade, né? E olhar para a pessoa realmente como um capital humano, né? Então, ele não teve dúvidas de que você ia retribuir e que ia fazer a empresa dele crescer. Foi um investimento, como né? Fez. Foi o Ele melhor fez Sabe, investimento. o Shirley, Investimento. tem uma passagem que ele ficou sabendo. Nós tínhamos lá um diretor na empresa, um homem muito pequeno, frágil, né, magrinho, chamado senhor José Mendes, que era o nosso diretor comercial. Eu quero você que nem ele. Obrigado. O senhor José Mendes, quando eu entrei na empresa, que ele me colocou como... Ele perguntou se já foi vendedor? Não. Então ele me colocou como vendedor de relógio de parede, né? E sem problema. Treinei, saí para a rua, né? Umas 4, 5 semanas depois, eu estava atendendo um cliente próximo a DMEP, nós estávamos lá de Diógenes, né? A Diógenes Ribeiro de Lima. Aí saí mais ou menos tipo 11h30, aí peguei meu fusquinha, falei, poxa, conhecia muito pouco, eu trabalhava em escritório fechado, né? E peguei a Mofarrege. Quando eu pego a Mofarrege, ali é uma empresa no passado de só máquinas pesadas, muita gente, né? Que eu entrei na vida da Mofarrege, que era um monte de gente, eu falei, cara, o que é isso? Né? Tem negócio ali, tem gente, tem negócio. Aí parei, fiquei olhando, falei, aqui é meu caminho. No dia seguinte, cheguei, senhor José Mendes, pode me arrumar 3 relógios de parede? E aí ele disse, pra quê? 3 relógios de parede. Eu quero fazer um trabalho. Mas acho que ele não acreditava em mim, né? Mas, senhor Laurindo, 3 relógios de parede, é perigoso se eu sair com 3 relógios de parede, pode perder, né? Eu falei, não, senhor José Mendes, me arruma 3 relógios de parede para amanhã. Aí ele pegou e me cedeu 3 relógios de parede. Aí saí da empresa mais ou menos umas 10 e pouco, o Fusquinha, encostei aonde? Na rua Otton. Travessa ali da Mofarrege. De frente com a DMEP. De frente com a Isso em DMEP. 1975. Coloquei os relógios no para-brisa do Fusquinha e começou o pessoal a chegar. Está vendendo? Sim. Cara, foi um sucesso. Uau, Sucesso. criatividade. Primeiro dia eu vendi 35 Inovou. relógios de parede. No primeiro Inovou dia? na Primeiro venda. dia. Inovou Primeiro na venda. dia. 35 relógios de 35 parede. O que a gente vai fazer pra vender? 35. E assim foi. Depois o senhor José Mendes um dia falou que quero acompanhá-lo, né? Que ele não Quero lá ver o que está O que está acontecendo. acontecendo? E foi lá e falou, cara, que beleza. Nisso foi quando ele me passou para relógio de ponto. Que Tá? legal. E hoje onde é que a DMEP está? Exatamente nesse endereço. Exatamente Nesse endereço. nesse endereço. De frente com esse endereço, né? Foi Você já tava visionário ali. Plantando lá a sementinha. Você viu? Ô, Laurindo, deixa eu te perguntar. Você já falou um pouquinho ali de como foi o tempo como você começou. E aí, a pergunta que eu preciso saber muito. Do tempo que você começou, lá atrás, né? Entrando novinho, vendendo relógio de parede, passando por todas as categorias. Até hoje, atualmente, 2023, quais foram as mudanças de mercado mais significativas que teve? O que você acha assim, nossa, isso aqui mudou muito de quando eu comecei até agora? Shirley, por isso que eu digo que a minha vida é um desafio. Todo dia é um desafio. Vocês sabem disso, né? Tá vendo? Da época que eu entrei na DMEP até hoje, a única pessoa que permanece sou eu. As dificuldades foram muito grandes. Na época que o nosso meio de comunicação era uma página amarela, o nosso Waze, para você pegar o endereço, era um guia, né? Então, imagina, o nosso celular era um bip. Mas o BIP ainda veio depois, né? Bem depois, Nossa, bem veio depois. depois. Né?
E a gente parava no meio da rua quando recebia o sinal para ligar para o cliente ou ligar para a empresa para saber o que estava acontecendo, entende? E assim foi. E passando-se os anos, na época Olivetti, era Xerox do Brasil. Sim, Não, Xerox não, Kodak, né? Kodak. DMAP e assim por diante. E quando começou a entrar a informática, né? O nosso professor, ele não queria, ele acreditava no trabalho dele. Graças aos filhos que ele cedeu a investir na área de informática. Essa mudança foi, assim, para mim, uma dificuldade muito grande, né? Muito grande. Puma, não sabia mexer em computador. Vendia aquele relógio que pesava 25 quilos, né? Hoje você vê um relógio que pesa o quê? 1 quilo, né? Então, quem acreditou naquela época, como eu, permanece. Como a DMAP, permanece. Você vê uma Olivetti, não acreditou. Uma Kodak, não acreditou. E assim outras empresas, né? Então, essa mudança ela foi muito difícil. Difícil, mas a gente superou. E hoje estamos aqui ainda. E tem mais mudanças E tem aí mais acontecendo, mudança, cara. Você não né? queira saber, É. né? E esperar mais um pouco, hein? Tem que fazer pelo menos 50. Pois Hein? é. Nosso compromisso aqui já hoje de pelo menos 50, hein? E aí, Tavana, o que mais que você tem de perguntas? Olindo, você comentou aqui, né, nessa sua jornada, pelas pessoas com quem você já trabalhou, você contou um pouco da história do professor Dimas, que é um caso muito especial, diferente pra gente, né? Ele sempre foi muito um ser humano fantástico, pelo que eu soube de conhecer. Sim. E nessa sua jornada na DMAP, nesses só 48 anos, hein? Só 48 anos, hein? Que assim seja. Você deve ter trabalhado e ainda trabalha com pessoas de várias idades, né? Com diversas idades. Hoje na sua equipe você com certeza tem pessoas um pouco mais sênior, pessoas que estão começando agora. Aliás, você está sempre ensinando e capacitando alguém. Entre os gestores é a mesma coisa, né? Quando a gente faz reuniões lá, você tem gestores que estão iniciando agora ou que têm 2, 3 anos, tem gestores que estão há 10. Como é isso para você lidar com pessoas, não só com os executivos de negócio, mas também com os gestores e com todas as áreas, com pessoas com diversas idades? Sim. Hoje, por exemplo, a minha equipe, né? Minha equipe não tem um funcionário que tenha acima de 48 anos. Você vê como é que é a coisa, né? É uma equipe relativamente jovem. Jovens, né? Tem uns que têm seus 40 e pouco e assim por diante, jovens, né? Tem a Elisângela, que trabalha comigo, que veio há pouco tempo, aí 1 ano, né? Na gerência junto comigo. A convivência com eles é um desafio. Aprendo muito, mais eu aprendo com eles do que eles aprendem comigo. Poxa, que legal. Sério. Por quê? Porque eles... É fácil a comunicação, entender as coisas é mais rápido, os pensamentos deles é bem mais rápido que o meu, né? Mas eu me orgulho muito, muito mesmo de trabalhar com eles e fico assim muito orgulhoso que eles fazem questão de eu acompanhá-los onde eles vão. Então, para fechar alguns projetos e assim por diante. E eles usam, inclusive, esse livro, eles usam o meu tempo de casa, você entende? Nós tivemos numa empresa, pode falar do nome da empresa, não? Tivemos numa empresa chamada Truckvan, tá? Onde que eu fui com o Marca Lucas. a Truckvan aqui para ele ver esse episódio, hein? Eu fui com o Lucas, e aí o Lucas chegou, me apresentou e falou, esqueço o nome do senhor, falou, esse é o meu diretor, ele tem 48 anos de casa. O cara parou e ficou, me apresentou pro fulano, ciclano. Admirado, tá? Né? Então, eu me orgulho muito disso, tá? E de estar com eles, né? Eles são pessoas maravilhosas e a tendência é o futuro, né? Sim. Tenho certeza absoluta. E assim, o que a gente vê é esse reconhecimento e essa valorização pela sua experiência, né? Pela sua história, por todo o conhecimento adquirido ao longo desses anos, né? Porque Sim. não foram 48 anos sem fazer nada, foram 48 anos trabalhando muito. E E dando né? resultado, né? E até hoje, E até E com hoje. muito resultado. E com muito resultado, graças a Deus. Né? Conhecendo o mercado, conhecendo empresas, trazendo Concorrentes, soluções, sim. concorrentes, né? Muitos... a gente participava de feiras, né? Os concorrentes chegavam, queriam levar a gente para trabalhar com eles. Não, o que é isto, né? Mas, assim, pela DMAP, né? Que eu tenho, assim, no meu sangue, jamais dinheiro nenhum faria isso.
E tem aquele momento que você olha alguma coisa assim, o pessoal tá lá quebrando a cabeça, e você olha assim e fala, não sabe de nada, inocente. Isso aqui é assim, assim, assim. Sim. Sabe aquela hora que a gente tem uma experiênciazinha, né? Você fala, vocês vão me perguntar ou vocês querem quebrar a cabeça mais um Não, você pouquinho vê, aí? A Thaís, ontem, chegou, pô, Laurindo, eu preciso, cara, orçar um torniquete com vidro. Eu falei, simplesmente, vai lá falar com o Humberto que ele já te dá. Ela ficou olhando para mim assim, esse meu chefe. Mas, Shirley, Parece ser tão fácil. mas se me permite, já teve várias vezes aí nessa nossa jornada que eu parei e pensei, até com o Rodrigo às vezes, ou às vezes sem, deixa eu chamar com o Laurindo, deixa eu ver se ele já... O que ele fez nesse caso aqui? Como que foi a experiência dele? E ele, faz assim, faz assado, então vira e mexe, a gente troca essa experiência É o assim. caminho, É o né? É caminho. o caminho da pergunta. E deixa eu te fazer, você falou do processo de informatização, né? Quando começou a informática. E aí, dentro da sua jornada profissional, de como você estava ali atuando com essas novas tecnologias, como foi para você? O que você fez? Como você buscou se adaptar às novas tecnologias durante o seu processo? Shirley, em 2001 para 2002, mais ou menos, né? Lá a gente tirava os pedidos com os talões, né? Vinha se cogitando de passar a ter um notebook cada vendedor, cada gerente, né? Mas eu não me preocupava com isso. Aí quando menos espera aquilo chegou. De uma hora para outra. Cara, as pernas tremeu. Falei, que bicho é esse? Como é que O que eu faço? O que eu faço? Né? Aí, puxa vida, eu falei, nossa. Aí, bom, a gente vai ter que mexer. Então, aquele pessoal, todos que trabalhavam comigo, foram saindo, não se Sério? adaptaram, não conseguia. E aí eu falei, não, cara, eu tenho que aprender. Então, foi assim, de cara e coragem, muito esforço, né? Que eu consegui passar por essa etapa, né? Largar de vender relógio convencional para vender relógios informatizados. E, cara, o desafio ele é grande e todo mundo consegue. Mas aí você foi estudar. Não, Foi o contrário, eu não estudei. Foi a dedicação mesmo, sabe? Pegar quem sabia, que para mim foi uma aula, você entende? E ali foi passando e as coisas foram engrenando, né? E beleza. Que legal. E hoje virou mestre. E hoje é mestre. E aí, Tavana? Laurindo, para todos que estão nos assistindo agora, que estão nos acompanhando, o que você diria, né, para a pessoa que está começando agora a sua jornada, está procurando um emprego, até que está iniciando o seu emprego agora em alguma empresa, o que você diria como dica para esse profissional para chegar no Laurindo Zanetti da DMAP? Que agora a gente acabou de apelidar você agora da DMAP. Olha, Tavano, o que eu posso dizer para você? Principalmente para os iniciantes, né? Que muitas vezes talvez não se preparou, ou se preparou e naquilo que ele se preparou ele acabou não atingindo, entrando em outra área, né? Que para ele, cara, eu estudei, não foi para isso, né? Mas eu diria para eles o seguinte, que até no caminho eu vinha conversando com os amigos e disse, cara, você entrou na empresa, dedica. Mesmo que você não estudou para isso, dedica naquilo que você está fazendo, acredita naquilo que você está fazendo. Não fica só naquilo, procura usar a mente, procurar um caminho melhor, como fazer, como facilitar, entende? Que a empresa está vendo isso, né? Sim. Não é? Com certeza. A empresa está vendo isso. E tenho certeza absoluta que você vai conquistar aquilo que você quer. Esse é o primeiro caminho. Sim. Porque, de vez em quando, eu desço com o pessoal lá embaixo, quando está contratando os funcionários, e muitas vezes, Cris, Laurindo, vamos comer uma descida, né? Mas falar sobre minha pessoa, tá? Aí você olha para os rapazes, muitas vezes são garotos, você percebe que é garotos. E conversando com ele, passo o meu recado para eles, os olhos, percebo que os olhos deles ficam cheios de água, de lágrimas, sabe? Que legal. Assustado. E hoje eu ando pela DMAP e todo mundo, oi Laurindo, e eu, oba, mas desde o mais simples até o superior, Sim. né? E muitas vezes nem o nome deles eu consegui gravar, porque é muita gente, né? Sim. Mas eu me sinto assim muito orgulhoso por isso, você entende? legal. O que eu sei, passo para todo mundo.
procuro ajudar, né? E quem trabalha comigo sabe disso. Não tem esse negócio de, eu sei é meu. Não. O que eu sei tem que ser deles, entende? E o que eles sabem eu quero também aprender. Parabéns. Eu aprendi muito isso com um vendedor nosso chamado Riad Morad, Nossa. que foi Muito especial pra gente, né? Ensinei muito para ele, mas aprendi mais com ele do que ele comigo, né? Cara, foi maravilhoso. Um homem, né? Acho que eu tô um pouquinho, né? Vou ficar gaguejando um pouquinho, porque a gente acabou de falar aqui do Riad, também foi bastante tempo de casa, uns né? 27, mais ou menos, 5, 27 anos de casa. E também uma pessoa que deixou um legado, né? Muito, muito. Deixou um legado. Eu tenho 8 anos de DMAP, né? Então, a gente vive lá dentro, a gente passa mais tempo na empresa do que a gente passa tempo com a família, né? Então, óbvio que a gente acaba pegando carinho, construindo elos, amizade, admiração. E acho que vale muito a pena ter essa festa de 50 anos, porque essa pessoa que cumprimenta todo mundo, dá bom dia, dá boa tarde, desce para conversar com os colaboradores que estão chegando, né, para incentivar. E, Laurindo, o cronômetro tá ali passando. Acho que a gente teria... Isso aqui vale muito um café da tarde, uma história, sentar, trazer realmente essa garotada que tá entrando no mercado de trabalho. Você falou a palavra, assim, acredita. E, às vezes, a gente vai conversar, né, com algumas pessoas, elas já vão meio desacreditadas, né? Sem dúvida. Do processo. A gente fala, não, acredita. E quando você está ali, esteja ali, se dedica, né? Acho que são 2 palavras aí que a gente pode deixar como inspiração para quem está começando, para nunca esquecer. E eu vou precisar encerrar aqui, compartilhar aí, me despedindo de vocês. E o que eu quero, na verdade, né, é só para a gente encerrar, para você poder falar de alguns aprendizados que você teve ao longo desses anos. Aprendizados que você vai poder deixar para as pessoas que estão ouvindo ali, né? Para que elas possam também, em um momento de reflexão, lembrar, recordar e utilizar no seu dia a dia. Também quero te agradecer, Tavano, por esse momento. Por favor, tá com a camiseta do Kairos aqui, lindo. Sim. Trouxe aí a camiseta, vestindo a camisa da empresa, Pois você viu? Vestindo a camisa da empresa. Deixa pra gente os seus aprendizados ao longo desses anos pra gente ir encerrando. E aí depois, Tavano, eu queria só que você também deixasse uma mensagem aí pra gente encerrar esse último episódio da primeira temporada. E é isso, gente. Bom, eu posso dizer esses 48 anos de DMAP que aprendi muito, continuo aprendendo, tá? O que eu sei não é nada do que precisaria até hoje. A evolução é muito grande, né? E devido um pouco à idade, a facilidade de pegar as coisas demora um pouquinho mais, mas eu aprendi muito na DMAP. Passei por vários pedaços difíceis, né? Pandemia, né, Tavano? Precisei me afastar por 2 anos, né? Quando eu voltei, nossa, 2 anos, eu falei, caramba, como mudou as coisas. Para você ver, 2 anos, né? A coisa muito... Voltei com produtos novos, que a DMAP e o Tavano participou muito, até você junto, das mudanças dos equipamentos, né? Devido à pandemia. Então, quando eu voltei, cara, o que é isso, né? Me assustei, sinceramente, me assustei. Falei, meu Deus do céu. Mas também já fui para cima, já fui pegando aquilo e dedicando, né? Então, é isso o caminho. A gente tem que aprender. Se assustar e não parar. Não parar. Não parar nunca, né? Chile, obrigado. Obrigado aí pelo convite. Mais um minutinho, eu só dedico para esse momento, tá? Talvez eu não fui aquilo que poderia ser, mas dedico Foi assim. Excelente. Porque eu fiquei muito emocionado, mas dedico, por exemplo, à família de DMAP, né? Com o fundador, professor que está lá em cima, o Dimas, as 3 gerações, Rodrigo, D3, né? A quarta, acho que não sei se não vai chegar, não, porque vão ser tudo pilotos, né? Então vamos para lá. Mas de coração, e a todos que trabalham lá, tá? Agradeço a eles a compreensão, o carinho que eu tenho com eles e eles comigo. E não tem coisa melhor do que isso.
Obrigada, a gente que te agradece. Obrigado mesmo. Shirley, obrigado pelo convite. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa dos podcasts, está muito bom, parabéns. Laurindo, estar aqui hoje para mim foi uma honra. Cara. Desde quando você falou da primeira vez, poxa, fui convidado, eu falei, não, você vai. E se for o caso, eu vou junto, nem que eu vou ficar lá nos bastidores, Muito mas bom. eu vou junto. E vocês que nos acompanham aí, sigam nas redes sociais, acompanhem realmente a DMAP, toda essa história linda do Laurindo e vem muita coisa boa por aí, eu tenho certeza. Obrigado, Shirley. Obrigado É mesmo. sobre isso, só para registrar aqui seu presente. Ei, Você Laurindão, já hein? sabe, vem no podcast, tem presente para acompanhar a gente. Para finalizar, não durma no ponto, encerrando agora este último episódio da primeira temporada. Primeira temporada. A gente volta para casa, a gente conversa com todo mundo. Se você gostou, dá like, compartilha, fica pedindo mais, renova, tá vendo? Assina o cheque. Agradecer a Evelyn Azevedo, nossa produção, toda a equipe do Creative Studio que ficou com a gente, que ajudou na edição, e toda a equipe também que tá no back-office, o Igor Matheus, que me ajuda, que compartilha o roteiro, todas as pessoas que participaram com a gente, os nossos convidados, a equipe do marketing da DMAP, e não durma no ponto. Agora ali olhando para aquela câmera central, todo mundo, até a próxima. Não durma no ponto. Obrigada, gente.